Queridos irmãos e irmãs, nós estamos na solenidade da Epifania do Senhor. Essa palavra epifania, ela significa manifestação ou revelação. É Deus que vai se revelando ao homem, até chegar ao cume, ao ponto mais alto da revelação, que foi em Jesus Cristo. Por isso que nesse tempo do Natal, nós temos essa festa tão importante que é a festa da Epifania. Porque nós estamos dizendo que o ponto alto da revelação de Deus foi a encarnação de Jesus. Jesus, o Verbo, se fez carne e habitou entre nós. Deus se revela para nós. Com esse tema da revelação, é um tema muito bonito. E aqueles que gostam de estudar, eu convido para ler aí o Catecismo da Igreja Católica, do número 27 ao número 73. Do número 27 ao 73, a gente vai ver lá esse tema, que é o tema da revelação. Quando se fala revelação, nós temos que entender isso. Deus que vai se revelando, pouco a pouco Ele vai se revelando, até que Ele se revela por completo em Jesus Cristo. Mas, dentro desse tema da revelação, esse pouco a pouco de Deus, Ele vai se revelando a nós, em primeiro lugar, pela nossa inteligência, pela nossa razão. O homem, ele pode chegar ao conhecimento de Deus pela razão natural. Dentro do evangelho que nós ouvimos hoje, existem dois símbolos que são importantíssimos para entendermos essa questão da revelação. O primeiro símbolo é essa estrela, a estrela que os magos do Oriente foram seguindo. E o segundo símbolo é o momento em que eles revelam aonde Jesus Cristo vai nascer, porque eles leram na palavra de Deus. Então, tanto a estrela como a palavra, esses dois símbolos do Evangelho de hoje são primordiais. O que significa a estrela? A estrela significa a razão, a inteligência do homem. Esses magos, que nós também podemos chamar eles de astrônomos, esses homens que buscavam então conhecer as coisas do céu, olhavam para cima e viram que tinha uma estrela diferente, e essa estrela estava caminhando, então por isso eles foram atrás dessa estrela. E aí então, a estrela significa para nós o símbolo da ciência, é o símbolo da razão. O homem que consegue enxergar o conhecimento de Deus pela razão. Então, eles conseguiram chegar até Jerusalém. Eles não conseguiram chegar até onde estava o menino. Mas pela razão, pela inteligência, buscando aquela estrela, eles conseguiram chegar até a cidade de Jerusalém, pertinho da onde estava Jesus. Bom, o que diz a igreja? A igreja diz que o homem tem vias de acesso ao conhecimento de Deus, que é o mundo material e a pessoa humana. Quando eu olho o mundo e eu vejo a ordem das coisas, nossa, que perfeição! Então começa o dia, termina o dia, tudo está no seu lugar. As coisas, elas vão acontecendo, a natureza vai se encarregando de que as coisas possam acontecer. Quem que é tão perfeito para fazer uma natureza dessa? O homem chega, pela filosofia, chega à compreensão. Só pode existir um ser superior para criar essas coisas tão bonitas. Porque quando eu estou com sede, eu tomo água e a água desce e aí eu sacio a minha sede. Quem foi que inventou isso? Quem que inventou a água? Então, pela minha razão, eu consigo chegar ao conhecimento de que existe um ser maior do que eu. Um ser que nos fez e que nos colocou aqui. Por que somente a terra que nós estamos aqui, somente aqui que tem ar, que tem água? E aí nós vamos olhando para as coisas e chegamos à compreensão pela filosofia de que é Deus. Também a gente pode olhar para o ser humano. Por que dentro de mim existe uma aspiração para o infinito, uma sede de felicidade? O que é isso que existe em mim?
Eu quero uma coisa, eu não fico satisfeito, eu vou querer outra coisa. E quando eu adquiro aquela outra coisa, eu também não fico satisfeito, eu quero uma outra coisa. O que é isso que existe dentro de mim? Sede de felicidade. Dentro de nós existe uma aspiração para o infinito, que nós nunca vamos conseguir saciar aqui neste mundo. Então, quando eu olho para o ser humano, eu também penso, olha, essa sede de felicidade, essa aspiração para o infinito, só pode então existir depois uma vida eterna. Então a gente começa a pensar, a nossa razão consegue chegar até um certo ponto de que existe um ser que é maior do que nós. Nós podemos chegar pela nossa razão. E os próprios filósofos, alguns, aqueles que não são ateus, mas alguns, eles acreditaram e pela filosofia chegaram a dizer da existência de Deus. Pronto. Isso significa essa estrela. Isso significa esses homens que seguiram essa estrela. Deus, ele foi se revelando pela nossa inteligência. Mas a gente não vai conseguir chegar ao conhecimento de Deus da forma que Ele é. Hoje eu digo para vocês, quem é Deus? E nós falamos, Deus é a Santíssima Trindade. É um só Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Essa revelação nós não conseguimos chegar pela nossa razão. Foi Deus que revelou isso para nós. E quando Deus se revela como Pai? Deus se revela como Pai quando Jesus Cristo nasce e Jesus Cristo chama Deus de Pai, Abá. Então, Jesus está revelando que existe o Pai, que Ele é o Filho e que existe o Pai. Quando Jesus Cristo, depois que Ele morre na cruz, ressuscita ao terceiro dia, 50 dias passa no meio de nós e depois sobe aos céus, Ele envia o Espírito Santo. E ali Ele está revelando também que Deus é Espírito Santo. Que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. E isso não foi pela nossa inteligência que nós chegamos a essa compreensão. Foi por revelação, epifania, manifestação. Foi Deus que revelou isso para nós. O interessante é que na palavra de Deus, no Evangelho de hoje, está dizendo assim: quando os magos chegaram lá na cidade de Jerusalém, então Herodes ficou perturbado e disse assim: Herodes, reunindo todos os sumos sacerdotes e os mestres da lei, ou seja, os sacerdotes e os biblistas, ele reuniu todos para perguntar aonde deveria nascer o Messias. E eles responderam: em Belém, na Judeia, pois assim foi escrito pelo profeta. Que profeta? Miqueias. Porque lá no livro do profeta Miqueias, no capítulo 5, no versículo 2, está assim: e tu, Belém, embora sejas apenas uma pequena aldeia de Judá, ainda assim serás o local de nascimento do governador do meu povo de Israel, que vive desde a eternidade. Então, os biblistas, sabendo que tinha essa frase na Bíblia, eles disseram: olha, o Messias vai nascer em Belém. E por isso eles saíram de Jerusalém e foram até Belém. Quem que revelou isso? Foi Deus pelas Sagradas Escrituras. Então as Sagradas Escrituras, elas é símbolo de que o homem consegue chegar até certo ponto no conhecimento de Deus. Depois, é Deus que tem que se revelar. É Deus que tem que se mostrar. Então, meus irmãos e minhas irmãs, vamos pedir a Deus a graça de usarmos bem a nossa razão, estudando as coisas de Deus, lendo as coisas de Deus, buscando as coisas de Deus, pesquisando as coisas de Deus. Nós que temos celular na mão hoje, que conseguimos entrar aí em tantas páginas na internet, entrar de vez em quando na página do Catecismo da Igreja Católica, da Palavra de Deus, entrar de vez em quando no ensinamento da doutrina da Igreja, isso vai fazer com que a gente se aproxime de Deus, porque a razão, a inteligência, faz com que a gente se aproxime de Deus. Mas não pode ficar só nisso. É Deus também que se revela a nós.
É Ele que faz a sua experiência. Então nós vamos pedir para Deus para usar bem a nossa razão e também o nosso coração, que o nosso coração esteja aberto ao conhecimento da revelação divina, como nos ensina o catecismo da Igreja Católica. E assim, nos aproximemos cada dia mais deste Deus que é amor. Peçamos a intercessão de Maria, Mãe de Deus. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém.